Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nesta passagem, irmãos, o apóstolo Paulo vai tocar num assunto também de extrema importância para a vida da igreja. Na verdade, ele introduz o assunto, não é? Após ele ter falado sobre o amor que os falsos mestres tinham pelo lucro. No versículo 5 ele diz que aqueles falsos mestres eram privados da verdade e supunham que, ensinando as coisas que eles estavam ensinando, eles poderiam obter dinheiro com isso. É aquilo que o apóstolo Pedro chama na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 1 e 2, de que os líderes das igrejas, os pastores, não devem ser movidos de sórdida ganância pelo lucro. E ele diz que aqueles falsos mestres eram assim movidos, eles desejavam o dinheiro, eles amavam o dinheiro. E aí o apóstolo Paulo transfere este assunto, né? Ele muda este assunto e passa a aplicar este assunto para a vida da igreja. Ele fala sobre isso com Timóteo, e obviamente com o interesse de que a igreja aprenda isso. Então, ele havia dito que os falsos ministros, então, eram motivados por isso, e aí ele passa a falar como o crente, como nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos lidar com o dinheiro. A entrada do pecado no mundo, irmãos, ela fez com que o homem passasse a amar o ganho, amar o lucro. O homem passou a amar o poder que o dinheiro lhe confere. É um mal no mundo desde Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o homem passou a querer poder e ele pensa no seu engano, no engano do seu coração, que o dinheiro pode lhe conferir poder. O apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, dizendo que nós, como crentes, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. É um exercício que crentes devem fazer, de lutar contra a sua natureza terrena. Então ele diz que nós devemos fazer isso, matar a nossa natureza terrena, e ele define a natureza terrena neste versículo de Colossenses capítulo 3, versículo 5, como sendo uma natureza cheia de prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é o amor pelo dinheiro, e ele diz que a avareza é idolatria. Então ele diz que nós devemos lutar contra a nossa natureza terrena, fazê-la morrer, e a nossa natureza terrena é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então é fato que o amor pelo dinheiro é fruto de uma natureza caída. É o desejo que o homem tem, é a confiança que o homem deposita no dinheiro. Então, no entendimento que a humanidade tem, o dinheiro parece cuidar dela melhor do que Deus. Os homens amam o dinheiro porque entendem que o dinheiro lhes proporciona aquilo que Deus não lhes proporciona. Por isso que o apóstolo Paulo chama a avareza de idolatria. Porque parece que o dinheiro vai atender às necessidades minhas, que Deus parece não atender, e por isso que é idolatria. Irmãos,
Nós não achamos errado muitas vezes correr atrás de dinheiro, porque para nós, quando o dinheiro vem para suprir nossas necessidades, nós achamos que não é errado a gente querer dinheiro. Como parece que não é errado nós termos as nossas necessidades supridas, nós não achamos então que querer dinheiro é errado. Então nós chamamos aquilo de necessidade e para que justifiquemos o nosso desejo por querer ter dinheiro. Assim as pessoas ficam se justificam-se a si mesmas no seu desejo de ter dinheiro, chamando os seus desejos de necessidade. Na verdade, nós transformamos desejos em necessidades. E assim tem sido desde a entrada do pecado no mundo. O homem tem chamado de necessidade aquilo que ele ama, as coisas que ele deseja. E nós vivemos numa sociedade assim, que transformou atitudes erradas em trabalho. Trabalho aqui vai entre aspas mesmo. Nós vivemos numa sociedade em que atitudes que são diante de Deus erradas, biblicamente erradas, atitudes que perante a própria consciência dos homens são erradas, mas transformaram estas atitudes em trabalho, para justificar o dinheiro que estas atitudes podem trazer para elas. Então são atitudes, são comportamentos que não são ilegais perante as leis, perante o nosso Código Civil, não são ilegais perante o nosso Código Penal, não são anticonstitucionais perante a nossa Carta Magna, mas são erradas diante da santidade de Deus e diante da própria consciência que os homens têm. Então você vê pessoas tomando essas atitudes, mas se justificando pelo dinheiro que estas atitudes podem trazer. E você certamente já ouviu pessoas dando entrevistas na mídia, dizendo que fizeram aquilo que fizeram porque o cachê era bem alto. E com aquele cachê, pôde então comprar um apartamento para sua mãe, uma casa para sua mãe, e parece então que o dinheiro que aquela atitude trouxe justifica, já que ter uma casa é uma necessidade, não é verdade? É ou não é, irmãos? As pessoas dizem que ter uma casa é uma necessidade, né? Logo, se eu vou fazer algum tipo de trabalho, entre aspas, para ganhar dinheiro suficiente para ter uma casa, não é errado, já que é uma necessidade ter uma casa. Então, por amor ao dinheiro, os desejos foram transformados em necessidades. Então, o que nós desejamos, nós temos considerado como nossa necessidade, e isso faz com que nós golpeemos nossa consciência, para que nós não nos sintamos mal com aquilo. Então nós tentamos matar a nossa consciência dizendo, não, eu não amo o dinheiro, eu não tenho amor pelo dinheiro, eu apenas quero suprir minhas necessidades. Aliás, eu tenho as minhas necessidades, eu preciso suprir as minhas necessidades. Na verdade, isso é um golpe na nossa consciência, tentando matá-la. Então nós não queremos que a nossa consciência fique nos acusando, nós não queremos. Então o que fazemos? Chamamos nossos desejos, as coisas que queremos, de necessidade. Chamamos de necessidade. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como o apóstolo Paulo diz no versículo 10. E isto não está longe de nós. Quando nós pensamos nos males que o amor ao dinheiro traz, vem à nossa mente, realmente o amor ao dinheiro tem trazido muitos males. Por amor ao dinheiro as pessoas roubam, por amor ao dinheiro as pessoas matam, por amor ao dinheiro as pessoas mentem, por amor ao dinheiro as pessoas traficam drogas, por amor ao dinheiro as pessoas fazem contrabando, por amor ao dinheiro as pessoas mentem para conseguir mais lucro nos seus negócios, por amor ao dinheiro as pessoas sonegam impostos. Veja como a gente determina os males que o amor ao dinheiro nos traz. Mas são coisas fora de nós, já percebeu? Essas coisas meio que estão longe de nós. Mas não, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não são coisas distantes de nós. O que nós pensamos, irmãos, é que nós sofremos muitos males causados pelo amor ao dinheiro, mas não necessariamente nós estamos comprometidos com isso.
Muitos desses males são causados pelo amor ao dinheiro, porque nós vivemos numa sociedade que ama o dinheiro, mas nós, como crentes, não temos muito a ver com isso. Isso não é verdade, irmãos. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus está nos ensinando aqui a nós crentes a pensarmos de uma forma bíblica, do ponto de vista de Deus, no nosso relacionamento com o dinheiro. Nós estamos debaixo de uma escravidão. E o Senhor quer nos libertar dessa escravidão. Nós estamos debaixo de uma escravidão, irmãos, do amor ao dinheiro. Você está, eu estou, nossa sociedade está. A cultura na qual nós vivemos está debaixo dessa escravidão causada pelo amor ao dinheiro. Você é obrigado a fazer coisas que se tornaram um costume, se tornaram uma coisa cultural na nossa sociedade, mas isso é o resultado do amor ao dinheiro. Nós nem percebemos, mas nós somos obrigados a fazer coisas que nos são impostas pela raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Você é obrigado a fazer, por essa escravidão que é o amor ao dinheiro. Então nós vivemos numa cultura escravizada pelo amor ao dinheiro. E esse amor é destrutivo. Deus não diz que é errado ter dinheiro. É um outro erro que nós cometemos, né? Parece que quem ama dinheiro é quem tem dinheiro, né? Como eu não tenho, eu não amo, né? Eu acho que quem tem é que ama. Aí eu começo a achar que o problema são as pessoas que têm dinheiro, né? Nós que temos pouco, a gente não ama dinheiro. Irmãos, o amor ao dinheiro não é a questão de ter dinheiro. Não é errado ter dinheiro. Deus é muito claro, é errado amar o dinheiro. Idolatrar o dinheiro, confiar no dinheiro. Não é o dinheiro que destrói, é o amor a ele que destrói. É o amor a ele que é a raiz de todos os males. O dinheiro é como um revólver. O revólver em si destrói a vida de alguém? Precisa alguém apertar o gatilho, não é verdade? O dinheiro é a mesma coisa, ele em si não é o problema. O problema é o uso que as pessoas querem fazer dele, o relacionamento que as pessoas têm com ele. Então não é errado ter dinheiro, Deus resolve dar dinheiro para alguns. Ele diz que quando Ele quer, Ele dá dinheiro para alguns. Em Provérbios capítulo 8, a sabedoria, Deus é personificado na sabedoria. No capítulo 8 de Provérbios, e no versículo 20 ele diz: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam, e lhes encher os tesouros. Deus diz que Ele vai encher os tesouros de alguns, na verdade ali é encher os cofres. Ele diz que Ele faz isso quando Ele quer. Então quando alguém não ama o dinheiro, mas ama a Deus, Deus às vezes resolve dar dinheiro para essas pessoas, porque essas pessoas fazem um bom uso dele, essas pessoas não são dependentes e nem confiantes nele. Então não é errado ter dinheiro, é errado amar o dinheiro em si não é um problema, e como crentes nós temos que lidar com isso, como crentes nós temos que pensar nisso, como povo de Deus. Esse texto está aqui para que nós reflitamos sobre isso, para que nós nos identifiquemos com esse texto, para que nós nos confrontemos com este texto, com esta passagem da palavra de Deus. Irmãos, nós não precisamos sofrer os males que o dinheiro nos causa, por nosso próprio amor por ele. Nós não precisamos. Nós podemos identificar os males, nós podemos lutar contra eles, nós podemos nos arrepender por estarmos confiando no dinheiro, nós podemos aprender a ter contentamento. Este é o foco dessa passagem, aprender a ter contentamento. Por isso que esse é um assunto importante para a vida da igreja, por isso que este é um assunto importante para nós. Esta passagem ela nos ensina que todo crente deve aprender a ter contentamento. Todo crente deve aprender a ter contentamento. Agora, por que nós devemos aprender a ter contentamento? Por que razões? Por que isso é importante para nós? O texto vai dizer no versículo 6, que o contentamento é a verdadeira riqueza. A riqueza do ponto de vista de Deus não é a quantia de dinheiro que uma pessoa tem, é o quanto de contentamento essa pessoa tem. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 6, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Paulo afirma aqui que
o lucro, a riqueza para Deus, a fonte de riqueza para Deus, a fonte de lucro para Deus, está na piedade com o contentamento. Ao contrário dos falsos mestres que viam na piedade uma fonte de ganho em dinheiro, e ali não é a verdadeira piedade e nem a verdadeira riqueza, no versículo 5. Paulo diz que a verdadeira piedade, ela produz uma grande riqueza, e a grande riqueza é o contentamento. Então o apóstolo Paulo está falando de duas coisas diferentes nos versículos 5 e 6. Ele está falando de duas piedades diferentes e duas riquezas diferentes. A verdadeira piedade é que é a verdadeira riqueza. A falsa piedade é a falsa riqueza. Então uma vida piedosa é uma vida voltada para Deus, uma vida que ama a Deus, uma vida que está sempre buscando a glória de Deus, uma vida que está pensando no reino de Deus, está sempre pensando no que o reino de Deus pode ganhar, não está pensando em si mesmo, não fica buscando uma forma de ganhar mais para si, de querer mais para si, mas é uma pessoa envolvida com o reino de Deus e desejando que o reino de Deus ganhe, que o reino de Deus avance, que o reino de Deus cresça, e isso Deus chama de uma grande riqueza. Mas os falsos mestres tinham uma falsa piedade e colocavam a sua esperança no dinheiro, no lucro das riquezas deste mundo. E aqui nós temos então o ponto de vista de Deus da riqueza. E o ponto de vista de Deus, ele é diferente de nós. Para Deus, a riqueza não é a quantia de dinheiro que uma pessoa tem. Para Deus, a verdadeira riqueza é o contentamento. Rico para Deus é quem está contente com o que Deus está dando para ele. Esta é a grande fonte de lucro. Esta é a grande fonte de ganho. É a piedade que produz o contentamento. Agora, o que significa contentamento? Contentamento significa aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Contentamento significa exercer domínio próprio. Contentamento significa você lutar contra os seus desejos por querer ter mais, por não estar contente com o que Deus tem dado para você. Veja que o amor ao dinheiro é uma crise nossa, é uma crise minha, é a minha falta de contentamento naquilo que Deus tem dado para mim. Então é preciso que eu me contenha, é preciso que eu lute contra os desejos do meu coração. Contentamento é quando eu não me comparo com as outras pessoas. Deus não é socialista, irmãos. Deus não é um socialista que tem que dar igual para todo mundo. Ele não é assim. Se Ele abençoou um irmão, se Ele deu para um irmão, se Ele tem abençoado financeiramente o irmão, porque aquele irmão não ama o dinheiro, porque aquele irmão sabe usar os recursos que Deus tem colocado nas mãos dele, Deus não é obrigado a dar a mesma quantia para mim. Eu não preciso me comparar com Ele e achar que Deus tem que dar para mim, porque Deus tem que ser um socialista de distribuir suas rendas iguais para todos. Deus não é assim, nem os dons Deus dá igual para todo mundo. Na parábola dos talentos, Deus conta a parábola de que um homem deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro, e definitivamente Deus não dá igual para todo mundo, Ele dá do jeito que Ele quiser. Ele diz, não posso fazer o que quero com o que é meu, não posso distribuir do jeito que eu quero. Então o contentamento faz com que eu não fique me comparando com os outros. E o ambiente da igreja, irmãos, é uma crise para nós por causa disso, porque nós nos conhecemos uns aos outros, nós observamos as vidas uns dos outros, e sem perceber a inveja toma conta do nosso coração. Parece que o fato de Deus estar abençoando alguém, Ele está fazendo mal para mim. Se Deus quiser abençoar um irmão, o irmão troca de carro, parece que Ele não me abençoa, porque eu estou com o mesmo carro. Veja como eu amo o dinheiro. Veja como eu posso ser escravo do amor ao dinheiro sem que eu esteja atento a isso. Então, olhar para o dinheiro que as outras pessoas têm, olhar para o que as pessoas fazem, as viagens que as pessoas fazem. Aí parece até que elas estão em pecado, né? A gente fala, puxa, o irmão vai viajar, vai passear. Qual o problema, irmão? Qual o problema? Veja como nós amamos o dinheiro sem perceber. Parece que quando Deus abençoa alguém, Ele está fazendo um mal para mim. Fico angustiado. Então a pessoa com contentamento, ela não deseja, irmãos, as coisas que não tem. Ela controla seus desejos pelas coisas que ela não tem. Ela não busca ter, ela controla os desejos para não querer ter.
Isso é uma vida de contentamento, isso é a riqueza do ponto de vista de Deus. Sabe por quê? Nossos desejos são intermináveis. Acredite nisso. A palavra de Deus diz que os desejos do seu coração são intermináveis. São impossíveis de serem satisfeitos. Deus diz lá em Ageu, capítulo 1, usando o profeta Ageu, está escrito lá: veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, e ele disse: observai o vosso passado, vieste a semear muito e colhestes pouco, comestes e não chegastes a fartar-vos, bebestes e não chegastes a saciar a vossa sede, vesti-vos e não chegastes a aquecer, trabalhastes e ganhastes salário para colocar em saquitel furado. Sabe o que Deus diz a respeito do nosso coração? O meu coração é um bolso furado. Eu ponho e nunca estou satisfeito. Se eu ganho 5.000, eu quero 6. Se eu ganho 6, eu acho que a minha necessidade é para 7. Se eu ganho 7, eu acho que a minha necessidade é para 10. Se é 10, é para 20. E assim é um desejo insaciável. É um coração aberto, que não tem fundo. E é assim que Deus descreve o meu coração. Então, riqueza para Deus não se mede pela quantia, se mede pelo controle dos desejos, pelo contentamento. Deus diz lá em Ageu que eles nunca estavam satisfeitos porque eles não tinham contentamento, e o dinheiro era colocado como se fosse numa bolsa sem fundo que nunca ia encher. Então o nosso problema não é ganhar mais dinheiro, é ter menos desejos, é trabalhar pelo lado certo, ter menos desejos no coração. Então a riqueza do ponto de vista de Deus, meus irmãos, ela não é a quantia de dinheiro que uma pessoa tem, mas é a pequenez dos seus desejos. É o tamanho dos seus desejos. Se os desejos são pequenos, Deus diz que essa é uma pessoa rica. Sabe por quê? Porque se os meus desejos são pequenos, eu vou ter tudo o que eu desejo. E aí eu sou rico. Eu vou estar satisfeito, porque tenho tudo o que eu desejo. Se os meus desejos são poucos, se eu exerço domínio sobre eles. Então a questão não é ganhar mais, a questão é diminuir os nossos desejos. Irmãos, nós tentamos encher os enormes bolsos do nosso coração, e nós nunca vamos conseguir. Mas sabe qual é o segredo? Diminua o tamanho do seu bolso, o bolso do seu coração. Diminua ele, faça com que caiba pouco, e você vai ver que ele vai ser cheio. E quando ele está cheio, Deus diz: esse é um homem rico, essa é uma mulher rica, porque o bolso dele está cheio, porque ele diminuiu o bolso dele de tal forma que pouco é necessário, pouco é suficiente para encher esse bolso. Então, se nós diminuirmos, irmãos, o tamanho dos bolsos do nosso coração, eles serão fáceis de serem cheios. Então uma pessoa rica do ponto de vista de Deus, é uma pessoa que tem o controle sobre seus desejos, é o contentamento. Ele trabalhou seus desejos de forma que agora pouco para ele é necessário, como está escrito lá em Provérbios capítulo 30, onde o autor diz assim: Senhor, 2 coisas te peço, não mas negue antes que eu morra, desvia de mim a falsidade e a mentira, e dê-me somente o pão que me é necessário. Não me dê demais, para que eu me esqueça do Senhor e te negue, e nem me dê de menos, para que eu roube e profane e blasfeme contra o teu santo nome. Dá-me, Senhor, somente o pão que me é necessário. Como isso é difícil para mim, viver com o que é necessário, ter contentamento somente com o que me é necessário. Rico para Deus é aquele que está contente com o que Deus tem dado, e Deus sempre vai nos dar o necessário. Essa é a riqueza do ponto de vista de Deus. Então por que nós devemos ter contentamento? Devemos ter contentamento porque o contentamento é a verdadeira riqueza. Do ponto de vista de Deus, a verdadeira riqueza é quando nós controlamos os nossos desejos. Segundo, por que nós devemos ter contentamento? Por que é importante ter contentamento? Além de ser a verdadeira riqueza, nós devemos ter contentamento porque o contentamento nos ajuda a focar nas coisas eternas. Veja o versículo 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo,
nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então o apóstolo Paulo nos lembra aqui que nós não temos trazido nada para este mundo e nem podemos levar coisa alguma dele. Sabe o que ele está dizendo aqui? Está nos lembrando que o tempo da nossa vida neste mundo aqui está limitado. Um dia ela vai acabar. E nesse tempo de vida, nós não temos nada para nós mesmos. Nós não temos nada que nos pertença. Nós chegamos aqui de mãos vazias e vamos sair daqui deste mundo de mãos vazias. Nada trouxemos e nada levaremos daqui. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tem nada. Eu não tenho nada. Ninguém possui alguma coisa. Tudo pertence a Deus. Lá em Ageu também, no capítulo 2, versículo 8, Deus vai dizer através do profeta Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No Salmo 24 ele vai dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Então nós não temos nada. Nada, você não tem nada, eu não tenho nada e ninguém tem nada. Chegamos aqui neste mundo de mãos vazias e vamos sair daqui de mãos vazias. Então o que ele está dizendo aqui? Que nós temos que entender que as coisas aqui são passageiras, essas coisas passam. O contentamento nos faz viver neste mundo aqui, considerando que nós não temos nada. Deus é o dono de tudo e vai colocar em nossas mãos aquilo que nós precisamos para glorificar o seu nome, para viver para a sua glória, para honrar o seu nome com as coisas que Ele deu para que nós administremos para Ele. Deus apenas faz transferência de recursos, irmãos. Tudo é dele. Ele tira dinheiro de um e dá na mão do outro, depois tira da mão deste e dá no outro. Aliás, Eclesiastes vai dizer que o homem trabalha e ganha dinheiro, e depois Deus tira o dinheiro dele e põe na mão dos seus servos, dos justos, porque tudo é dele. Ele apenas faz transferência de recurso. Agora, se eu entender que eu não tenho nada, tudo é dele, tudo pertence a ele, aí eu vou entender, então ninguém também tem nada. Então ele que está decidindo. Se ele colocou mais dinheiro na mão daquele para que ele administrar e menos dinheiro na minha mão, não faz diferença nenhuma. Ele não tem nada, eu não tenho nada, nós apenas estamos lidando com aquilo que pertence ao nosso Deus. E tudo então é passageiro. Então as riquezas deste mundo aqui, elas estão limitadas a esta vida aqui, elas são temporais. Essa foi a lição que Deus deu para Jó. A Bíblia nos diz que Jó era um homem rico, né? Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e muitos empregados, muitos homens trabalhando para ele, né? Muitos de nós sonhamos em sermos donos do nosso próprio negócio, né? Ah, como eu queria ser patrão, eu não queria ser empregado, queria ter pessoas trabalhando para mim. Jó era esse homem. Rico, além disso tinha 3 filhas e 7 filhos, crentes, e a vida de Jó estava muito tranquila. Aí um dia Deus resolveu dar uma lição para ele, e Deus permitiu então que fogo descesse do céu e matasse as suas 7.000 ovelhas, permitiu que os sabeus roubassem seus bois e suas jumentas, permitiu que os caldeus roubassem seus camelos, e no meio desse processo todo, todos os seus empregados fossem mortos. E não bastasse isso, quando o último homem estava dando a notícia, vem um quarto e diz assim: os teus filhos estavam todos reunidos na casa do mais velho, e veio um vento do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e morreram todos os teus filhos, e ninguém sobrou, só eu, para te trazer essa notícia. A Bíblia diz que Jó rasgou suas vestes, ajoelhou-se no chão, pôs a sua boca no pó e adorou a Deus e disse: bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor deu e o Senhor tomou. Nu vim para este mundo e nu voltarei dele. E em tudo isso Jó nunca pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, porque Jó entendeu, não eram minhas aquelas coisas, nem os meus filhos me pertenciam. O Senhor deu e o Senhor tomou, porque é de quem?
A quem pertence? Pertence ao Senhor. Então Jó teve que aprender essa lição. Então o contentamento, irmãos, faz com que nós reconheçamos as limitações das riquezas deste mundo. Por isso que Paulo diz aqui que tendo sustento, tendo com que nos vestir, estejamos nós contentes, porque Deus prometeu nos dar o necessário. Ele vai nos dar o alimento e vai nos dar o nosso abrigo. Aliás, vestimenta aqui se aplica mais do que a roupa que eu visto, se aplica a um teto para me proteger, a uma casa para mim. Então Deus, Ele tem prometido isso. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, tem um versículo lindo, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque Ele diz, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você sabe por que você tem que ter contentamento? Você sabe por que nós devemos viver uma vida sem avareza? Porque Deus diz que está do meu lado, e Ele diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja a vossa vida com contentamento, sem avareza. Por isso que o amor ao dinheiro ofende tanto a Deus, porque Deus está do meu lado. Ele diz que vai dar-me o sustento, vai me dar a água para eu beber, vai me dar o pão para eu comer, vai me dar um teto para me proteger, e ainda, além disso, Ele vai estar do meu lado. E nós ficamos desesperados muitas vezes, correndo atrás das coisas, ansiosos por aquilo que não temos. E por isso que a Bíblia diz que é idolatria, porque ofende ao nosso Deus. Então uma vida com contentamento é uma vida que confia no cuidado de Deus, que promete nunca nos deixar, nunca nos abandonar. O que isso faz? Faz com que então nós não precisemos nos preocupar com essas coisas. Nós vamos nos preocupar com o quê? Com as coisas eternas. Nós vamos colocar o foco nas coisas eternas. Nós poderemos focar nas coisas que nós podemos levar deste mundo. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, nada temos trazido para este mundo, nada podemos levar dele, ele está falando das riquezas passageiras, mas existem coisas que eu não trouxe para esse mundo, mas recebo aqui e posso levar dele, que são as coisas eternas. O Deus que nos salvou, Ele diz que nós podemos levar coisas daqui para a eternidade. O que é que nós podemos levar para a eternidade? O que eu posso levar deste mundo aqui? O fruto do nosso trabalho para Deus? O exercício dos nossos dons? Estas coisas são feitas aqui e têm resultados na eternidade. Lembra o que Jesus disse? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, o Senhor diz assim: não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas ajunteis para vós outros tesouros nos céus, onde a traça não corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a vez de amar a um e odiar ao outro. Portanto, não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou de vestir. Olhai as aves dos céus, que não trabalham, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que muitas aves? Olhai os lírios dos campos, que hoje existem e amanhã são lançados no forno. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará o mesmo convosco, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, porque os incrédulos é que se preocupam com estas coisas, e o vosso Pai Celestial sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não digam o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, porque Deus sabe que nós temos necessidade de todas essas coisas. Então, onde eu tenho que juntar o meu tesouro? Onde tem que estar os meus olhos? Onde tem que estar o meu coração? Nas coisas eternas. Nas coisas eternas. E você vê o quanto a nossa sociedade desvia os nossos olhos das coisas eternas. Nós somos consumidos, escravizados pelas coisas deste mundo aqui.
As roupas que nós vestimos nos obrigam a vestir por amor ao dinheiro. Até as roupas. Outro dia eu estava vendo as fotos de quando eu tomei posse aqui na igreja, irmãos. Há 16 anos atrás. E algumas fotos daquela época, eu estava no primeiro banco aqui, assim, sentado nessa pose, assim, com a Patrícia, eu olhava daqui, roupa feia que eu estava. Por que eu não estou com a mesma roupa? Porque me obrigaram a comprar uma roupa nova. A cultura do amor ao dinheiro me faz comprar roupa nova. Porque aquela saiu de moda. Aquela é feia. E eu olhei e falei assim, meu Deus, eu estava parecendo um jeca. Quem que me fez isso? Por que tendo o que comer e o que vestir eu não estou contente? Você vê, irmãos, como nós vivemos uma sociedade escravizada pelo amor ao dinheiro. E o Senhor diz, preocupe-se com as coisas eternas, você não trouxe nada para esse mundo e nem vai poder levar nada deste mundo aqui. Coloque os teus olhos nas coisas eternas. Faça coisas que você possa carregar daqui. Então ajunte tesouros no céu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu me lembro, irmãos, um dos homens que Deus usou muito na minha vida, e como eu sou grato a Deus pela vida dele, pelas coisas que ele me ensinou, pelo uso que ele fez do dom que Deus deu a ele para me ensinar, e como a minha vida foi modificada por ter tido um relacionamento com ele. E um dia eu pude orar no aniversário dele. Eu estava numa festa que fizeram para ele, uma festa surpresa, aí pediram para eu orar. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, existem coisas que a gente faz que ficam aqui nessa vida, mas existem coisas que a gente faz que a gente vai levar por toda a eternidade. E Deus usou você para me ensinar coisas que mudou a minha vida, e eu vou levar isso para a eternidade. Vai durar toda a eternidade os princípios que você me ensinou. É a palavra de Deus eterna que jamais muda. E você me ensinou. Então saiba, você fez coisas para a eternidade. E eu quero agradecer a Deus, não pela sua vida neste mundo aqui, mas pelo que você fez com a sua vida aqui, me ensinando coisas que eu vou levar para a eternidade. E às vezes a gente faz coisas, irmãos, gastamos a nossa vida com coisas que vão ficar aqui. Nada temos trazido para este mundo, nada poderemos levar dele, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Então vamos focar nas coisas eternas. O nosso trabalho para as coisas eternas estão sendo contabilizados por Deus. Deus não vai deixar de recompensar nenhum trabalho que é feito aqui com o foco na eternidade, pensando nas coisas eternas de Deus. Na eternidade todos serão recompensados, todos aqueles que juntaram tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde ladrões não escavam e não roubam, serão recompensados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus recompensa, então nós devemos trabalhar por coisas eternas. Sabe o que isso significa? Participar da vida da igreja. Quando você vem para o culto, quando você se junta com seus irmãos, você está contribuindo para coisas eternas, porque é um ato de amor a Deus e um ato de amor aos seus irmãos. Quando nós nos afastamos da igreja, nós começamos a trabalhar por coisas passageiras e deixamos de investir em coisas eternas. Se eu me envolvo com as coisas da igreja, com a motivação certa, querendo que o reino de Deus ganhe, não eu, não para o meu lucro, não para o meu proveito, mas que o reino de Deus ganhe, então eu me envolvo nas programações da igreja, querendo que as pessoas sejam abençoadas com isso. Eu estou juntando tesouros para a eternidade, estou investindo nas coisas eternas. Se eu me envolvo com pessoas, se eu converso com elas, se eu encorajo elas, se eu estou me lembrando das pessoas que sequer estão aqui e deveriam estar aqui, eu estou investindo em coisas eternas, eu estou gastando a minha vida com aquilo que é útil, nos relacionamentos que Deus quer que eu tenha. Mas a sociedade, a cultura em que nós vivemos, Satanás tratou de trabalhar para que nós fiquemos distraídos e fiquemos ocupando as nossas vidas conosco mesmos, nas nossas coisas, nos nossos interesses, e então os nossos olhos ficam em coisas passageiras e deixamos de focar as coisas eternas.
ter interesse na salvação de pessoas, orar pela salvação de pessoas. Sabia que a nossa igreja está começando um trabalho lá no Paraty, em Guararema? Nosso irmão Nivaldo, com outros irmãos aqui da igreja, o irmão Nivaldo mais frequentemente tem ido toda semana lá no Paraty para pregar o evangelho para pessoas lá que não conhecem a Cristo. É um meio de nos envolvermos com isso, de darmos o nosso encorajamento para Ele, o nosso apoio, a nossa presença com Ele. Irmão, vamos lá, vamos compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas. Eu não sei quantas pessoas Deus vai salvar lá, eu não sei se Deus vai salvar uma, ou duas, ou 100, 200, eu não sei, mas eu quero investir um pouco do meu tempo em coisas que realmente contarão para a eternidade, e não em coisas que eu não posso levar deste mundo, já que eu cheguei aqui de mãos vazias. Então nós devemos querer ser ricos para com Deus. Lucas capítulo 12, quando um homem chega para ele e diz assim: Senhor, manda o meu irmão dividir comigo a minha parte da herança. Um homem que estava preocupado com as coisas deste mundo aqui. Aí o Senhor Jesus disse para ele assim: quem me constituiu juiz entre ti e teu irmão? Cuidai de toda e qualquer avareza. Jesus disse que tem mais de um tipo de avareza. Cuidai de toda e qualquer avareza. E aí Jesus disse: um homem plantou, e o seu campo produziu tanto, que ele disse: o que farei? Já sei, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e guardarei tudo o que o meu campo produziu nestes celeiros novos, e direi para minha alma: regala-te, porque tens em tua vida muitos bens. E aí Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Assim é aquele que não entesoura para Deus, mas entesoura para si mesmo. Então, entesourai para Deus. Pensai nas coisas eternas. Você percebe como é difícil para nós pensarmos nas coisas eternas? Porque nós somos escravizados por uma cultura que ama o dinheiro. Mas se nós nos esforçarmos, se tivermos contentamento, então Deus vai dizer para nós: sede, portanto, firmes e inabaláveis, sempre abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é a verdadeira riqueza. No Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Então o contentamento faz com que nós tenhamos a verdadeira riqueza, o contentamento faz com que nós coloquemos o foco nas coisas eternas, nas coisas certas. Por que devemos aprender o contentamento? Terceiro, porque o contentamento ele nos protege do pecado. Veja o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Paulo diz aqui que o desejo pelas riquezas, ele lança os homens na destruição. Caem, literalmente é cair dentro, cair em armadilha. O verbo está no tempo presente aqui, dizendo que os homens caem e continuam caindo em situações destruidoras, em armadilhas. Isso indica que eles estão sempre enroscados. Irmãos, o problema financeiro é mais comum do que a gente imagina. O amor ao dinheiro faz com que pessoas fiquem enroscadas em armadilhas, presos. A palavra cilada aqui, ela se refere em armadilhas que eram colocadas para prender pássaros, e os pássaros não percebiam. Quando eles se davam conta, seus pés já haviam sido presos e eles não podiam mais se libertar. E ele está dizendo que o amor ao dinheiro aqui prende pessoas em situações em que elas ficam enroscadas, enroladas, e é uma bola de neve. Porque elas amam o dinheiro. Não é porque elas o têm, é porque elas o amam. Porque elas não são contentes. Talvez a gente diga para nós mesmos: eu não quero ficar rico. Eu nunca pensei em ficar rico. Irmãos, o problema é que não há aqui um meio termo. Ou a pessoa tem contentamento, ou ela ama o dinheiro. Não existe um meio termo. Se eu não tenho contentamento, eu amo dinheiro. E talvez pelo meu amor ao dinheiro eu possa estar enroscado.
escravizado por falta de contentamento. Então Paulo diz aqui que o desejo pela riqueza, ele lança os homens na tentação. O amor pelo dinheiro aqui não é somente o acúmulo de dinheiro, como foi dito, mas o amor pelas situações que o dinheiro proporciona. Isso é uma tentação para nós, é uma tentação para o nosso coração. E tentação aqui é aquilo que nos desvia da segurança e nos põe em situações perigosas, nos põe em situações destrutivas, nos tira da segurança da vontade de Deus e nos coloca na insegurança, na destruição dos nossos próprios desejos, por nossa falta de controle, por nossa falta de domínio próprio. Então nós somos seduzidos pelo engano do pecado, e isso é algo muito sério, tanto que Jesus incluiu isso na oração, na conhecida oração do Pai Nosso. Ele diz: não nos deixes cair em... E ele está dizendo aqui que o amor ao dinheiro faz com que os homens caiam em tentação. É muito sério. O amor ao dinheiro faz com que as pessoas se vejam em grandes problemas. Ele diz aqui que os que querem ficar ricos caem em ciladas, caem em armadilhas. A falta de contentamento, irmãos, faz com que pessoas vivam escravidão financeiras. Elas se veem nessas armadilhas aprisionadas e não conseguem sair. E isso é uma questão ligada aos desejos do coração. Por isso é que ele diz assim que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Concupiscências insensatas, irmãos. Concupiscência é uma palavra que significa forte desejo. O problema está ligado aos desejos que não são controlados. É a falta de domínio próprio. Esse é o problema. O problema financeiro das pessoas, irmãos, não é porque elas não fizeram um curso de administração financeira. Às vezes a gente faz isso. Vamos dar na igreja um curso de administração financeira para ajudar as pessoas a administrar financeira. Esse não é o problema, irmãos. O problema não é ter um curso de administração financeira. Não é isso que vai resolver o problema. O que resolve o problema é controlar o desejo. A gente só tem que ter, irmãos, uma coisa. Duas coisas. Domínio próprio e uma calculadora. Só uma calculadora. É curso de administração financeira. Nós não precisamos disso. Podemos até fazer para ajudar, para dar uma orientação aqui, acolá, mas o problema, a raiz do problema é o desejo. É o desejo do coração. É a falta de controle, a falta de domínio próprio. A questão é controlar os impulsos. E a solução para isso Deus já deu para o crente. Nós já não temos o fruto do Espírito? Você é crente em Cristo Jesus? Pode dizer amém? Então você tem o fruto do Espírito? Pode dizer amém? E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e... Não é o fruto do Espírito que está no seu coração? O problema financeiro é que a gente não usa esse recurso. Eu não controlo os meus desejos. Eu não controlo os meus impulsos. E esse é o meu problema. Aí eu me vejo em armadilhas, eu me vejo em ciladas, eu vejo em situações desesperadoras, que roubam a nossa alegria, roubam o nosso vigor espiritual, roubam o nosso envolvimento com as coisas de Deus, e eu fico perdido nos meus próprios desejos. É o que ele diz aqui, as concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então nós pensamos que nós precisamos ganhar mais dinheiro, mas não é isso, nós precisamos controlar os desejos novamente. Precisamos dizer não para nós mesmos. Os nossos desejos, irmãos, eles nos criam muitos problemas. A gente começa, irmãos, é para você refletir, viu, meu irmão? É para nós refletirmos juntos aqui, sermos confrontados pela palavra de Deus. Mas nós desejamos comer fora. Aí a gente começa a comer fora, irmãos, isso nos escraviza. Aí a gente sabe que a comida está lá na nossa despensa, porque o Senhor já deu. Ele já cumpriu a promessa dele. Mas a sedução de comer fora é forte, não é? Comer fora, alguém disse, irmãos, que pouco tem a ver com comida, pouco tem a ver com fome, tem a ver com entretenimento,
tem a ver com o meio ambiente, e a gente é seduzido. Aí a gente come, que delícia, não é? Aí a gente acha que dá para fazer uma vez por semana, e a gente vai fazendo, e o Senhor cumpriu a promessa dele, a comida está lá na minha despensa, mas eu não quero fazer, o que é muito mais barato, eu começo a comer fora, e aquilo me domina, me escraviza, e me leva, me conduz, exatamente como tem feito com essa sociedade. E as pessoas saem e não conseguem se controlar, sabe o que é isso? Amor ao dinheiro. São os desejos, os impulsos do coração. Então nós não comemos pela fome, não comemos pela comida, comemos pelos desejos que estão escritos aqui, que são nocivos, insensatos, perniciosos. Então a falta de contentamento cria para nós um estilo de vida que nos escraviza, que nos arrasta, nos domina. E aí a gente faz de tudo para depois sustentar esse estilo, sustentar essa situação, sustentar esse padrão. E quando a pessoa se dá por conta, ela está totalmente escravizada e dominada, e aí continua mentindo para si mesma, tentando manter esse padrão que é pernicioso e destrutivo. E a dívida segue crescendo cada vez mais. Irmãos, às vezes eu entro num shopping, olha, não é errado ir no shopping, viu? Se você disser que eu disse que é errado ir no shopping, eu nego tudo. E se você disser que está gravado, o que eu faço? Digo que é montagem. E agora está até filmado, mas ainda assim eu vou dizer que é montagem. Não é errado ir num shopping, irmãos. Mas às vezes nós entramos no shopping, sabe o que eu penso? Eu sinto? Eu estou num templo religioso, onde as pessoas adoram o dinheiro. Eu me sinto, irmãos, num meio de idolatria. Eu olho para as pessoas nos seus movimentos, na praça de alimentação, entrando no cinema, entrando nas lojas e saindo das lojas. Eu me sinto como o apóstolo Paulo, quando ele chegou em Atenas, remoeu-se no espírito ao ver a idolatria daquele lugar. E às vezes eu estou num shopping, eu me sinto entrando num templo religioso, dominado pela idolatria, e aquilo me leva, me empurra, me escraviza, e a gente tem que sair de lá, e a gente não consegue sair sem deixar ali algum dinheiro, não é verdade? Não é errado, você vai me ver no shopping, eu vou ver você no shopping, não vamos abrir uma assembleia aqui na igreja para tratar o seu caso, nem muito menos o meu, mas é para mostrar para você como nós estamos em uma sociedade escravizada e somos arrastados em coisas destruidoras. Paulo diz aqui que esses desejos insensatos são perniciosos. A palavra perniciosa quer dizer prejudicial, por isso que algumas versões dizem que são desejos nocivos. É o contrário de uma vida feliz. A pessoa busca essas coisas porque ela pensa que nisso está a felicidade, que o dinheiro supostamente lhe possa proporcionar, e na verdade ela é destruída. Isso rouba a alegria dela, rouba a sua felicidade, porque isso é nocivo para ela, destrói gradativamente a sua vida. E Paulo vai dizer aqui então que esta falta de contentamento leva a pessoa à perdição, a afogar-se na ruína, é o que ele diz no final do versículo 9. E afogar aqui, irmãos, é submergir, afundar, arrastar para o fundo da água. Sabe qual é a figura aqui? Um navio que está afundando. Ele vai afundando devagarinho. Você já viu que o navio não afunda de uma vez? O navio vai afundando devagarinho. É devagar, mas impossível de parar. É lento, mas não tem volta. Já viu alguém salvar um navio? Depois que o navio vira e começa a afundar, alguém consegue salvar? É lento, né, irmãos? Demora horas para ele sumir, mas você só tem que assistir, ele submergindo, afundando. O apóstolo Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro faz com que a gente vá se afundando, devagar e sem parar, vai nos matando. É a luta que nós temos, e nós temos recursos para isso, domínio próprio, contentamento. E nós vivemos num mundo, irmãos, que está sendo
afogado no dinheiro, no amor ao dinheiro. Se nós olhamos para a nossa cultura, a gente vai ver isso em toda parte. Não é só nos lugares onde tem dinheiro, nos grandes centros financeiros, nos grandes centros de riqueza. Nós vemos isso em toda parte, até no lugar onde não tem dinheiro, você vê o amor ao dinheiro afundando as pessoas, destruindo as pessoas. Meus irmãos, eu começo a refletir assim sobre o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, como Deus começa a formar assim a nossa mente, eu começo a ficar angustiado. Eu começo a pedir, Senhor, vem buscar a tua igreja. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que ama o dinheiro, e quem está pagando o preço são as crianças. Tudo está caindo sobre elas. Nós estamos vendo as crianças sendo deixadas de lado porque os adultos querem mais dinheiro. Eles querem dinheiro para satisfazer seus desejos, querem cada vez mais. E quando chega nesses dias de propaganda política que eu vejo os candidatos falando que vão construir mais creches, eu falo, mais creches para que os adultos possam correr mais atrás de dinheiro. Mais creches para ficar olhando as crianças para que os adultos corram atrás de dinheiro. Porque não tem contentamento com o que Deus quer dar, que é a comida, a bebida e o abrigo. A gente quer mais. E aí lançamos sobre as crianças o preço. Irmãos, isso vira uma bola de neve terrível. Terrível. E aí nós temos crianças longe dos pais. Puxa, irmãos, eu não quero constranger ninguém, mas se é a verdade da palavra de Deus, é a raiz de todos os males. Crianças longe dos pais e que começam a ter comportamentos diferentes. Aí nós chamamos isso de doença, queremos um remédio para controlar essas crianças, e aí gastamos dinheiro com remédio. A indústria farmacêutica tem feito tanto investimento, tantas pesquisas para ter remédio para controlar o comportamento das crianças, quando tudo começou lá atrás, por amor ao dinheiro, porque nós não nos contentamos com o que Deus prometeu, não confiamos na palavra dEle, e então fomos escravizados e seduzidos e queremos mais. Nós não queremos, irmãos, apenas comer, beber e vestir, porque nós não estamos satisfeitos com o que Deus dá. Ele prometeu, mas nós não queremos só isso. Nós queremos mais, mais e mais e mais. Então a base, irmãos, da falta de contentamento é a falta de confiança em Deus. E nós vivemos nessa sociedade que está se afogando como este navio lentamente, lentamente. Agora o contentamento nos protege disso. Dizer não para nós mesmos. Isso é a verdadeira riqueza. Isso faz com que nós olhemos para as coisas eternas. Isso nos protege da destruição do pecado. Quarta razão por que nós devemos aprender a ter o contentamento é porque o contentamento protege a nossa fé. Veja o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo diz aqui que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E os males começam então com este amor, que é contrário à confiança em Deus. O apóstolo Paulo diz aqui, que se algumas pessoas têm suas vidas dirigidas pelo amor ao dinheiro, essas pessoas terminam por abandonar a sua confiança em Deus, eles se desviam da verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus deixa de ter autoridade na vida deles, e eles se desviam da fé. Agora, o que é fé? Como alguém se desvia da fé? O que é a fé? Fé é a confiança naquilo que Deus disse. E o que Deus disse? Fé é colocar a vida sobre aquilo que Deus disse. Deus diz, então eu coloco a minha vida sobre o que Ele diz. Fé, então, é crer naquilo que está escrito. E a falta de contentamento faz com que então nós não confiemos mais naquilo que Deus disse na sua palavra e passemos a confiar naquilo que o dinheiro supostamente possa nos dar.
Fé é confiar naquilo que está escrito, e ele diz que alguns, por amor ao dinheiro, nessa cobiça se desviaram da fé. Agora, o que Deus diz? O que ele diz na sua palavra? No Salmo 37, versículo 4, ele vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Seja Deus suficiente para você. Contente-se com Deus, contente-se com o que Ele tem dado, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. No versículo 5 ele vai dizer que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz ao meio-dia, e o teu direito. Veja o que ele diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, deixa Ele cuidar das suas necessidades, e Ele tudo fará. É isso que ele diz. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e ora ao teu Pai que te vê em secreto, porque Ele sabe do que tendes necessidade, antes que lhe... É isso que ele diz na palavra dele. Peça a Ele, entra no teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará, porque Ele sabe do que tendes necessidade, antes mesmo que você peça a Ele. O que Ele disse, como nós falamos: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de vestir, quanto ao que haveis de beber, ou quanto ao que haveis de comer. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os incrédulos é que fazem estas coisas, porque Deus sabe que tendes necessidades destas coisas. Por isso ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que será acrescentado? Comida, bebida e abrigo. O que mais que ele diz? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com orações, súplicas e ações de graça. O que mais que ele diz? Seja a vossa vida sem moderação. Seja a vossa vida sem moderação, contentai-vos com o que tendes, porque ele diz: de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Então Deus quer que nós confiemos naquilo que está escrito, Ele quer que nós confiemos na sua palavra, e se nós não confiamos, nós nos desviamos da fé. E o que isso faz? Isso nos causa muitas dores, irmãos. Veja o que ele diz: porque alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Dói, nós começamos a fraquejar na fé. Na verdade, irmãos, atormentar-se com muitas dores aqui, literalmente se furam a si mesmos, se machucam. Então nós começamos a fraquejar na fé, nós começamos a abandonar a palavra de Deus, e as nossas vidas então não será mais dirigida por aquilo que está escrito neste livro aqui, daquilo que Deus disse, e o resultado disso é uma vida cheia de angústia. É por isso que nós devemos lutar contra os desejos, contra os nossos impulsos. Nós devemos lutar contra a nossa natureza terrena, lutar contra a avareza, porque Deus já nos deu a condição para isso. É o domínio próprio, é o contentamento. Jesus morreu na cruz, irmãos, para que nós pudéssemos ser perdoados. Isso é o Evangelho. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que alcançássemos a salvação eterna. Porém, a obra da cruz é tão grande, que ela é também para nos livrar das nossas angústias. Lembra o que vimos domingo passado? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas feridas. E se tem uma coisa, irmãos, que causa ferida no meu coração, no seu coração, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro nos faz sofrer, nos faz ficarmos angustiados, sofremos com muitas tristezas por nossa falta de contentamento. Então o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos apenas ouvir e dizer: que bonito isso, né? Lindo.
Bela mensagem, pastor. E é isso que nós vamos fazer. Deus quer que você tome uma decisão. Deus quer que você use os recursos que Ele te deu, o domínio próprio, a igreja, pessoas, relacionamento com pessoas. Deus não quer que nós soframos a angústia, as dores que são causadas pelo nosso amor ao dinheiro. Ele não quer isso. Ele quer que nós controlemos os nossos desejos, que controlemos os nossos impulsos. Ele quer que você e eu tenhamos o domínio próprio, porque quando nós tivermos isso, Ele vai cuidar das nossas necessidades. Ele vai dar o pão que te é necessário, vai dar a bebida que te é necessária, vai dar vestimenta para você, vai dar para mim. Davi disse: fui moço e agora sou velho, e nunca vi o quê? O justo mendigar o pão. Nosso problema, irmãos, é a nossa falta de contentamento. Esse é o meu problema. E nós devemos nos arrepender disso. E o Evangelho é para mudar isso na nossa vida também.